Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho dos conjuntos numéricos e tratar também das propriedades da soma e da multiplicação, ok? Então, começando aqui pelo conjunto dos naturais, ele é representado pelo n e ele diz respeito a todos os números inteiros positivos, certo? E um detalhe importante é que ele pode vir escrito dessa forma, né? É representado pelo n normal. Nesse caso, o zero vai estar incluso, tá? Então, o zero, os conjuntos naturais por si só, o zero ele está incluso, ok? Então, você começa no zero e vai até o infinito. Porém, ele também pode vir escrito acompanhado de um asterisco. Quando isso ocorre, e isso para todos os conjuntos, ok? Quando um conjunto vier acompanhado de um asterisco, esse asterisco significa que o zero ele não vai estar incluso, tá? Então, esse asterisco, a tradução seria o conjunto dos naturais não nulos, certo? Porque o zero ele é um número nulo, né? E quando vier com asterisco, significa que os nulos eles não vão estar presentes no conjunto. Então, aí, nesse caso, quando o nzinho vem acompanhado do asterisco, você vai escrever o conjunto dos naturais sem o zero. Então, você vai iniciar o conjunto do 1, ok? Conjunto dos inteiros, certo? O conjunto dos inteiros, gente, ele diz respeito ao conjunto dos inteiros, tanto dos números inteiros, tanto negativo quanto positivo. Aqui eu cometi até um erro de escrita. O lado dos negativos também é infinito, né? Então aqui, ó, teria que ter 3 pontinhos também, ok? Porque ele diz respeito a todos os números negativos, incluso o zero nesse caso, tanto os números positivos, certo? Porém, ele também pode vir escrito, ó, dessa maneira. Quando ele vir escrito dessa maneira, o que significa? Significa que é o conjunto dos inteiros não nulos, ok? Então, o zero, ele não estaria presente. Aí ficaria como? Infinito negativo, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3. Entendem? Porque aqui nesse caso, os números nulos, eles não estariam presentes. No caso, é o zero, ok? Então, próximo é o conjunto dos racionais, né? O conjunto dos racionais eu trouxe escrito para vocês conseguirem ter uma noção melhor. É todo número que pode ser escrito em forma de fração, tá? Então, qual que é a definição, né? Essa daqui é a definição dos números racionais. É todo número que pode ser escrito em forma de fração, então é todo A sobre B, tal que A vai pertencer aos inteiros, certo? E o B vai pertencer aos inteiros não nulos. Então, o que isso significa? Significa que é todo número escrito em forma de fração, tal que o A ele pertence aos inteiros por si só, então ele pode ser o numerador, né? No caso, o A aqui, ele está assumindo a posição de numerador. Então, o numerador de uma fração, ele pode ser tanto negativo quanto positivo, entende? O numerador de uma fração é esse conjunto aqui, ó. Tanto negativo, tanto positivo, inclusive o zero. Já o denominador de uma fração, ele não pode ser zero, tá? Isso é uma das regras da fração, das frações. Então, o denominador de uma fração, ele nunca pode ser zero. Então, o B ele vai pertencer ao conjunto dos inteiros não nulos, ok? Então, é esse conjunto aqui. É o conjunto que o zero não está presente. Certo, gente? Conjunto dos reais e dos irracionais. Trouxe aqui escrito para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, os números reais, ele é composto pela união dos racionais com os irracionais. E qual é o conjunto dos irracionais? São os números reais que eles não podem ser definidos por uma divisão de 2 inteiros, ok? Então, eles são números decimais, infinitos e não periódicos, certo? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Então, 2 exemplos, aliás, a raiz de 2 e a raiz de 3.
A raiz de 2, gente, ela não tem um resultado exato, certo? Então, não existe nenhum número inteiro exato que, vezes ele mesmo, vai dar 2, certo? Então, qual que é o resultado dessa... Vou colocar os 3 pontinhos aqui. Da raiz de 2. É 1,4142135622373 e assim vai. É um número decimal infinito, tá? Então, ele não tem fim e ele não é periódico, ou seja, ele não tem um padrão, tá? Então, são números aleatórios infinitos e vai até o fim. Já a raiz de 3 é a mesma coisa. Ela não tem um resultado exato, certo? Então, raiz de 3 é igual a 1,732,05080 e infinito, ok? Então, esse é o conjunto dos irracionais. E o conjunto dos reais vai ser a união dos racionais com os irracionais, certo? Então, o número dos racionais são as frações, certo? Ou aqui está incluso também os números decimais exatos, certo? Que não são infinitos e que podem ser escritos em forma de fração, tá? Então, um exemplo é 1,5. 1,5 é um número racional. Por quê? Porque 1,5 a gente pode dizer também que ele é 3 sobre 2, entende? Então, é uma fração onde o numerador pertence ao número dos inteiros e o denominador pertence ao número dos inteiros não nulos. Então, o denominador, ele não é zero, tá? Eu trouxe aqui um esqueminha para vocês conseguirem visualizar melhor os conjuntos numéricos, tá? Então, provavelmente você já deve, se você já estudou conjuntos numéricos, com certeza você já viu esse esquema, é um esquema muito utilizado. Então, basicamente, aqui mostra que o conjunto dos reais engloba todo mundo, certo? Os irracionais é um subgrupo dos reais. Os racionais é um subgrupo dos irreais. Os inteiros é um subgrupo dos racionais. E os naturais é um subgrupo dos inteiros, tá? É um esquema que dá para visualizar melhor os conjuntos numéricos e a hierarquia entre eles, certo? Agora, a gente vai falar um pouquinho das propriedades da soma e da multiplicação, certo? O que é importante vocês entenderem? É importante vocês entenderem que o conjunto dos reais, mais a adição, mais a multiplicação, eles formam um corpo que respeita 9 propriedades. O que isso quer dizer? Significa que qualquer número pertencente aos reais. E o que são os reais? Gente, os reais é todo número, tá? Todo número é os reais. Qualquer número, ele faz parte dos reais, certo? Então, também. Então, por exemplo, o que isso quer dizer? Quer dizer que o 2 é um número natural, porém, ele também faz parte dos reais. Porque o número natural está dentro dos reais, entende? O menos 2 é um número inteiro, certo? Porém, ele também pode-se dizer que é um número que pertence aos reais, certo? Então, quando a gente fala dos reais, a gente está falando de todo e qualquer número, tá? Inclusive os irracionais e os racionais, certo? Então, eles formam um corpo que respeita 9 propriedades. Então, todo número que tiver envolvido em uma operação de soma ou de multiplicação, ele vai respeitar essas 9 propriedades. E quais são elas? A gente tem a propriedade da comutatividade, certo? Que está presente tanto na adição, tanto na multiplicação, ok? E o que essa propriedade diz? Ela diz que a ordem dos fatores não importa. Então, 2 mais 1 é igual a 3, assim como 1 mais 2 também é igual a 3, certo? E a mesma coisa na multiplicação. Então, 5 vezes 4 é igual a 20, assim como 4 vezes 5 também é igual a 20, certo? Então, é isso que diz a comutatividade. Vocês já escutaram muito essa frase, inclusive, a ordem dos fatores não altera o produto, tá? A próxima propriedade, gente, é a propriedade da associatividade.
ela está presente tanto na adição, tanto na multiplicação também. O que isso quer dizer? Significa que você pode associar elementos, ok? Então, nenhuma operação que você tem 3 fatores ou mais, você pode associar esses fatores. E não importa. Aqui no exemplo, a gente tem 3 fatores. Se eu associo os 2 últimos, dá o mesmo resultado que se eu associar os 2 primeiros. Entendem? É isso que essa propriedade diz. E ela também funciona para multiplicação, com o mesmo raciocínio. Então, 3 vezes 5 vezes 4 é a mesma coisa que 3 vezes 5 vezes 4. Entendem? Então, 5 vezes 4 vai dar 20. 3 vezes 20 dá 60. Aqui, 3 vezes 5 dá 15. 15 vezes 4 também vai dar 60. Então, você pode associar fatores sem que se altere o resultado. A próxima propriedade é o elemento neutro. Esqueci de grifar aqui, vou grifar aqui para ficar bonitinho, gente. Próxima propriedade, então, é o elemento neutro, né? Também presente tanto na adição, tanto na multiplicação. O elemento neutro da adição, aqui vai mudar um pouco, tá? O elemento neutro da adição é o zero, certo? Por quê? Porque qualquer número mais zero vai ser igual a ele mesmo, certo? Então, 2 mais 0 é igual a 2. 5 mais 0 é igual a 5. Raiz de 2 mais 0 é igual a raiz de 2. Qualquer número mais 0 é igual a ele mesmo, certo? Já na multiplicação, o nosso elemento neutro vai ser o 1. Por quê? Porque qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Então, 2 vezes 1 é 2. Menos 3 vezes 1 é menos 3. Raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3. 2 sobre 5 vezes 1 é 2 sobre 5. Certo? Então, qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Próximo elemento, a gente vai ter o elemento oposto para adição e o elemento inverso quando falado da multiplicação, certo? Gente, o que é o elemento oposto? O elemento oposto é aquele número que vai ser o oposto do outro, né? Quando olhar da reta numérica. Eu digo olhar da reta numérica porque fica mais fácil de visualizar. Aqui eu fiz a reta numérica para vocês verem, ó. Então, qual que é o elemento oposto de 2? O elemento oposto de 2 vai ser o menos 2, certo? E o que é importante vocês saberem? Que se você somar um elemento com o seu elemento oposto, ele sempre vai dar 0. Vocês podem pensar assim, que número é somado, né, com A, por exemplo? Que número somado com A vai ser igual a 0, que é o elemento neutro da adição? Vai ser menos A, certo? Então, aqui no exemplo 2, qual que é o elemento oposto de 2? É menos 2, porque 2 mais menos 2 é igual a 0. Entendem? Qual que é o elemento oposto de menos 5? Vai ser 5, porque menos 5 mais 5 é igual a 0, certo? Qual que é o elemento oposto de menos raiz de 2? Vai ser raiz de 2, porque mesmo que você não saiba o resultado exato, né, da raiz de 2 menos raiz de 2 é igual a 0, entende? Então, é isso. E o elemento inverso é quando a gente diz respeito da multiplicação. E é a mesma coisa, tá? Qual que é o nosso elemento, qual que é o nosso elemento neutro da multiplicação? É o 1, certo? Então, o elemento inverso de um número vai ser aquele número que, quando você multiplicar, né, os dois, vai ser igual a 1, certo? E aqui vocês têm que ter essa noção de que qualquer número ele pode ser escrito em forma fracionária, certo? Então, se eu tenho 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1, entendem? Se eu tenho 5, é a mesma coisa que 5 sobre 1, certo? Se eu tenho 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Então, qual que vai ser o elemento inverso de 2? Vai ser 1 sobre 2, tá? Que, se você multiplicar, então, 2 vezes 1 vai dar 2, e 1 vezes 2 vai dar 2. 2 vezes 2 é igual a 1, e o 1 é o elemento neutro
da multiplicação, tá? Então, o elemento oposto e o elemento inverso é isso. É aquele número que quando você multiplicar, vai dar o elemento neutro. Entendem? Sempre tem que dar o elemento neutro. Então, se vocês pensarem assim, vocês conseguem achar o resultado mais fácil. Ok? E a última propriedade, gente, é a distributiva. O que a distributiva diz? A distributiva diz que quando você multiplica um número pela soma ou subtração de um ou mais fatores, você pode multiplicar esse número pelos fatores separadamente e somar os resultados da soma ou da subtração. Então, 2 vezes 1 mais 3 é a mesma coisa que 2 vezes 1 mais 2 vezes 3, certo? E aí você resolve a conta normal. Então, 2 vezes 1 é 2, mais 2 vezes 3 é 6, que é igual a 8. A mesma coisa para a subtração. A subtração, a única coisa que muda é o sinal. Então, 2 vezes 1 menos 2 vezes 3. 2 vezes 1, 2, menos 2 vezes 3, 6. 2 menos 6 vai ser menos 4, certo? E isso para mais fatores. Eu vou resolver um aqui. 2 vezes 1 mais 3 menos 2, certo? Vai ser igual ao quê? A 2 vezes 1 mais 2 vezes 3 menos 2 vezes 2. Entenderam a questão do sinal? Então, você tem que ficar de olho em qual que vai ser o sinal que você vai utilizar. E resolvendo isso aqui, vai ficar 2 mais 6 menos 4. 2 mais 6, 8, menos 4, 4. Certo? Então, é isso que diz a propriedade da distributiva. E com ela, a gente fecha as propriedades. Foi isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!